eu quero falar sobre a força do discipulado. Talvez você diga, não é para mim essa mensagem de hoje. E eu quero dizer para você que disse isso, automaticamente é para você, fundamentalmente, essa mensagem de hoje. E a pergunta que eu queria fazer é: como Paulo se tornou o maior expoente do cristianismo? Como é que Paulo se tornou esse grande líder, esse homem que escreveu metade do Novo Testamento, esse homem que plantou igrejas pelo mundo inteiro, esse homem que preparou líderes com tanta sabedoria? Como isso aconteceu? E talvez você diga, Paulo era muito preparado, muito culto. Realmente. Talvez você diga, Paulo era poliglota, conseguia ler materiais em outras línguas. Verdade. Talvez você diga, a retórica de Paulo era incrível, ele tinha uma fala absurda. Pode fazer sentido, mas nada disso fez de Paulo ser quem ele se tornou, e eu vou te provar hoje isso. O que fez Paulo se tornar o maior expoente do cristianismo, um líder incrível, alguém de uma repercussão extraordinária, foi o fato dele ter na vida dele uma pessoa chamada Barnabé, um discipulador, um encorajador. Paulo só chegou aonde chegou por causa desse homem. E aí você fala, mas um homem mudou a vida dele? Eu vou te provar hoje que sim. Ele sozinho não deu em nada, só fez besteira. O Paulo sozinho só arrumava confusão. O Paulo sozinho ficava à beira da morte. E o Paulo sozinho ficou numa cidade morando por anos, já convertido, e nada aconteceu no ministério dele. Pastor, está me assustando. Então, quer a prova? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, versículo 36. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tinha um homem chamado José, o apelido Barnabé. Por que Barnabé? Porque Bar é filho, Nabé, aquele que vem ao lado para dar ânimo. Essa palavra Nabé é paracleses, e a palavra para Espírito Santo é paracletos, é a mesma raiz. O Espírito Santo é o Espírito Santo consolador. O Barnabé tinha uma vida que as pessoas viam Barnabé como um consolador, por isso o apelido. Esse aí é o cara que consola, esse aí é o cara que abençoa, esse aí é o cara que ajuda, esse é o cara que motiva os outros. Esse homem encontra com Saulo, lá no capítulo 9, versículo 20, a gente vai ver que o Paulo se converteu no caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus, se converteu. Quando ele chegou na cidade, ele encontrou com um homem, ficou 3 dias cego, depois ele volta a enxergar, e quando ele volta a enxergar, ele começa a pregar. Só que ele era um fariseu, que queria matar os cristãos, por ver os cristãos como inimigo do judaísmo. Ele era radical. Agora, ele é um cristão radical que quer matar judeu. Tudo dele é radical. E ele fala com um jeito, com uma violência tão grande, que está tudo quanto é judeu querendo arrancar a vida dele. E o Paulo está lá naquela confusão toda, aquele negócio todo. Finalmente alguém fala, meu irmão, tira ele daqui que vai dar ruim. Eles pegam o Paulo e levam para onde? E levam o Paulo para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os apóstolos encontram com Paulo. Eles acham que o Paulo é bonitinho e cheiroso. É ruim, hein? O cara era matador. Estevão, um homem de Deus, morreu aos pés de Paulo. Na época o nome ainda era Saulo. Aí sabe o que ele faz? O Barnabé, ele que tem autoridade com os apóstolos, ele que é reconhecido pelos apóstolos, ele vai até os apóstolos e fala assim, gente, eu assino embaixo, o cara mudou.
Esse homem teve uma experiência real com Deus. Esse homem teve uma experiência de verdade com Deus. Esse homem se quebrantou diante de Deus. Eu vi ele pregando, eu vi no olho dele, eu vi o amor no olho dele, eu vi a presença de Deus no olho dele, eu acredito nele. Ele chancela diante dos apóstolos o Saulo, que tinha sido um homem perigoso. Já imaginou se o Saulo está infiltrado entre os apóstolos só para localizar todo mundo, depois passa o cerol e mata todo mundo? Como é que o Barnabé fica? Como é que fica o nome dele? Mas ele pagou a conta, ele vai lá e apresenta, ele banca o nome de Saulo. Só que o Saulo começa a pregar em Jerusalém, deu ruim de novo. Onde ele chega a confusão. Onde ele chega a confusão. Ele prega, mas ele prega com muito ímpeto. E os judeus vão ficando com raiva dele e querem matá-lo. Aí os apóstolos falam: gente, vamos tirar o cara daqui, senão ele vai morrer. Eles pegam o Paulo e mandam o Paulo para onde? Para a terra dele, para Tarso. Eles vão até Cesareia de Filipos. Cesareia de Filipos é um porto marítimo. Lá tem um palácio de Herodes, as ruínas estão lá. Eu estou saindo dia 10 com uma caravana para Israel. Quem quiser ir comigo, tem vaga ainda. Você vai ver lá o palácio de Herodes. Pastor, não dá para pagar. Eu sei, às vezes não dá, mas se planejar, consegue. Muita gente humilde já foi comigo. É planejamento. Procura saber, vai nas meus stories lá, vê qual é o telefone, liga e procura saber. Cesareia de Marítima, ele vai lá, pega um barco e vai para onde? Ele vai para Tarso. Gente, sabe quanto tempo ele fica lá em Tarso esperando o contato dos apóstolos? 5 anos, nem o WhatsApp mandaram. Não mandaram mesmo, te garanto. Nem e-mail, nem WhatsApp, nem nada. Ele está lá sozinho lá em Tarso. Aí, um grupo de pessoas fugiu de Jerusalém por causa da perseguição, mas eles não fugiram por medo, eles fugiram para não morrer. É diferente. Fugir para não morrer e fugir por medo. Eles fugiram para não morrer, mas eles foram pregando. Chegaram em Antioquia e começaram a pregar. Tudo novo convertido, plantaram uma igreja. Você que é novo convertido e fala: não vou liderar célula não, porque eu sou novo convertido. Deixa eu te falar, não dá para liderar célula não, mas dá para plantar igreja. É a questão do seu amor e da sua devoção a Deus. É a questão do tanto que você queira ser instrumento na mão de Deus. Os caras plantaram a igreja. Aí os apóstolos lá em Jerusalém escutam falar: tem uma igreja lá em Antioquia, parece que está bombando. Aí eles mandam o Barnabé vai lá em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele fala: gente, que igreja linda, que povo maravilhoso, que povo temente a Deus, que povo apaixonado, eles oram, eles leem a palavra, eles buscam a Deus, mas eles precisam de maturidade. O que o Barnabé faz? Vai lá em Tarso, 5 anos depois, e fala: gente, alguém aqui conhece um homem chamado Saulo? Ele é assim, ele é assado e tal. Olha, eu acho que ele mora no bairro tal. Ele vai no bairro tal. Gente, alguém conhece aqui um homem chamado Saulo? Até que ele acha Saulo. Quando ele chega na casa do Saulo, Saulo olha para ele e fala: Barnabé, você? Ele falou: sou eu. Pensou que eu tinha te esquecido? Pensei. Ele fala: eu vim te buscar. Por quê? Porque eu preciso de você. Eu estou precisando discipular a igreja de Antioquia. Tem um povo lá sedento por Deus, e você é um conhecedor da palavra, um estudioso da palavra, você é um homem temente a Deus, Deus vai te usar grandiosamente. Paulo fala: depois de 5 anos eu estou aqui lerdo, aqui, eu não estou produzindo nada, aqui a cidade, ninguém aconteceu nada, não consegui ganhar ninguém, está todo mundo com raiva de mim aqui também, só não me mataram que eu sou daqui, nasci aqui. Ele fala: não, vem comigo que você será um instrumento poderoso. Então eu vou. E eles vão para Antioquia, e aí se você ler o texto do capítulo 11, você vai ver que durante 1 ano, Paulo e Barnabé, eles discipularam a igreja na palavra de Deus.